Até que enfim, eu li Stephen King, sim, li Misery. E hoje nós iremos falar sobre a minha experiência de ler Misery, o que a história diz. E depois vou falar também sobre a experiência de assistir, né, aqui a adaptação de Misery, lá de 1990. O que eu achei do filme, baseado no livro. E aí eu aviso quando tiver spoiler, então pode ficar tranquilo, fica nesse vídeo. Se você também gosta de Stephen King, quer ler ele e tá curioso para saber minha opinião sobre essa leitura aqui. Seja muito bem-vindo a esse livro, meu nome é Lucas, aqui você encontra unboxing, clube de livros, dicas, resenhas, sorteios, enfim, várias formas de você ganhar livro, gosta de tudo isso, se inscreve no canal, deixa o like, torne membro do canal, link tá aqui embaixo na descrição, também tem ali, ó, seja membro, e tem aí vantagens exclusivas, sorteios especiais. Antes de eu começar a falar sobre Misery, eu gostaria de dizer muitíssimo obrigado a duas pessoas super especiais, que são seguidores aqui do canal, lá no Instagram, que é a Vanessa, que me presenteou com esse livro, e também com a Dani, que também acabou me presenteando também com esse livro em um amigo secreto que a gente fez aqui no canal. Muito obrigado às duas, eu acho que com certeza foi um empurrão que eu precisava para começar a ler Stephen King, e eu estou muito feliz por ter ganhado esse presente de vocês, e agora sim eu posso dizer que eu li King, né? Bem, vamos aqui falar sobre o livro Misery. Este livro aqui do Stephen King, ele é um livro que eu não sei se todas as pessoas gostam. Eu não sou muito uma pessoa que quando eu vou ler um livro, leio um livro, eu vou gravar um vídeo, eu pesquiso antes para ver o que a galera está falando sobre um livro em si, né? Eu meto a cara, leio, tenho as minhas conclusões, venho aqui, falo com vocês, aí depois, às vezes eu pesquiso, vejo se tem algum outro booktube, alguma coisa assim, que está falando sobre esse livro. Então aqui, assim, é a minha percepção. Eu não sei se as pessoas amam esse livro, acham que é um dos livros mais top do Stephen King, mas, ao meu ver, aqui logo de cara, eu dei 3 estrelas para esse livro porque eu achei ele bom, mas não achei todo o rei que o Stephen King é. Eu entendo que possam ter outros livros de Stephen King que você fala assim, meu Deus, que livro! Mas eu achei ele um livro muito bom, bem escrito. Uma característica que muitas pessoas acabam falando do Stephen King, que é colocar vários elementos na sua história, né? Ser muito detalhado, falar tudo descrever muito. Aqui não tem tanto nesse livro. Então, se você quer começar Stephen King entendendo um pouquinho da sua escrita fluida, esse eu achei bem fluido aqui. Por mais que daqui a pouco eu vou falar sobre alguns elementos e aí da escrita e de como o projeto gráfico desse livro acabou assim eu não gostando de algumas coisas. Mas vamos lá falando sobre a história em si de Misery. Nessa história aqui nós iremos conhecer Paul, que é um escritor muito famoso pelos seus livros com a personagem principal Misery. E ele tem uma coletânea de livros aí intitulado Misery e tarará, Misery, o retorno de Misery e assim por diante. Porém, Paul já tá um pouco cansado, saturado, né? Ele fez bastante sucesso, ele quer escrever outras coisas, então ele termina de escrever um livro em sua tradicional cabana, que ele sempre vai para terminar os livros dele, e decide voltar no meio de uma nevasca que tá caindo assim, e ele acaba sofrendo um acidente. Neste acidente, ele acaba tendo a ajuda de uma pessoa que é a fã número 1 dele. Fã número 1 dele não, fã número 1 de Misery, nos livros dele, de Misery. Ela acaba, então, socorrendo ele, como tá caindo o mundo, ela acaba levando ele pra casa dela. A gente descobre que ela era enfermeira, então ela entende ali, né, tem até alguns medicamentos, algumas coisas na casa dela, pra cuidar dele e tudo mais. A princípio ele acaba ficando muito grata, mas com o passar do tempo, a gente vai vendo que ela é tão obcecada pela história e pelos personagens, que ao ela descobrir que em seu último livro ele acaba matando a personagem que ela tanto amava, a Misery, essa mulher muda totalmente ali o seu humor e a sua relação com esse escritor. Entre altos e baixos, a gente vai ver aqui que Annie, que é essa enfermeira que ajudou ele, né, eu não tinha falado o nome dela, mas chama Annie, ela terá momentos em que ela parece gostar tanto do escritor e se importar com a situação dele, mas há momentos em que esse amor que ela tem pelo escritor e pelas histórias dele, olha, fica
ali numa corda bamba muito grande, né? Aqui no livro, principalmente, né, que depois eu vou falar sobre o filme, a gente vê cenas assim chocantes de coisas que Anne faz com o escritor. Então, se você é uma pessoa aflitiva, se prepare, porque aqui tem umas cenas assim que, olha, se tivesse no filme eu ia ficar assim, de olhos fechados mesmo, porque tem umas coisas bem aflitivas que acontecem aqui no livro. Mas, em si, a história é muito importante e eu acho que tem muitas críticas nesse livro, né? Principalmente dessa relação do fã com o escritor, do escritor que às vezes quer criar algo novo, quer ir para um outro caminho e por cobrança dos fãs, ele tem que continuar aquilo lá, ele tem que criar a história do jeito, ele não pode ter um fim algumas histórias. Então a gente vê isso não só de Anne, né, que é a fã número 1 dele, mas também a gente vê que a editora cobra, tem uma crítica, né, as pessoas cobrarem isso dele. Então eu acho que também Stephen King quis colocar um pouquinho, apesar de ficar na sua zona de conforto, falar de um escritor, mas ele traz uma crítica muito forte a todo esse mundo editorial. Aqui a gente vê muito questão que ele traz de rituais que um escritor acaba tendo, a gente entende um pouquinho mais sobre o processo de escrita aqui de Poe, e o processo de escrita que talvez seja também em alguns pontos relacionados à forma como Stephen King escreve também. Para quem quer começar a ler Stephen King, eu acho que é uma boa pedida, mas não espere aqui um grande plot, um livro que você fala assim, meu Deus. Não, talvez você vai ficar, que coisa horrorosa. Vai ser essa a sensação que você vai ter. Mas não tem nenhum grande plot nesse livro, nenhuma coisa assim que eu falo, não esperava por isso, sabe? Tem, como eu disse, umas cenas muito fortes que você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Essa mulher é muito louca. Mas que eu acho que isso também torna-se o livro muito mais interessante e que você fica com vontade de saber o final, porque você quer saber até que ponto essa mulher é capaz de chegar. Falando um pouquinho sobre o filme, eu acho que o filme, principalmente, a gente tá falando de um filme de 1990, né? Se ele trouxesse tudo o que tivesse aqui no livro, primeiro, eu acredito que seria bem complicado, porque eles teriam que colocar alguns efeitos especiais para eles conseguirem realizar algumas coisas aqui, né? Ali, que tem no livro, que eu não vou soltar spoiler necessariamente agora. E por isso ele ficou um filme muito mais leve, muito mais tranquilo de assistir. Então você não vai ficar assim tanto horrorizado quanto você fica aqui no livro. Eles também mudaram a ordem de acontecimentos ou juntaram alguns acontecimentos que no livro ele tem até, mas que ele acontece às vezes separado e eles juntaram tudo em um só. Personagens também que possuem no livro e que fazem diferença tanto no meio quanto no final do livro e que a gente não encontra no filme. Uma das coisas que eu acabei mencionando, inclusive esse livro aqui a gente fez leitura coletiva aqui no canal, né? Então, para as pessoas que participaram da discussão final, que assistiram o filme, eu transmiti o filme lá no nosso Discord do canal. Um ponto que eu falei é que o filme ele se torna algo que, se a pessoa tá curioso, né, para ler Stephen King, quer ver um filme baseado em uma obra dele, assista Misery, né, que na verdade o filme não chama Misery, e sim Louca Obsessão. Depois, se você gostar, pode ler o livro, porque tem tanta coisa diferente, tanta coisa que acontece diferente, por mais que o final seja meio parecido, eu acho que é interessante você assistir o filme e depois ler o livro, caso você tenha assim um pé atrás, não sabe se vai gostar. Em contrapartida, para você que já leu algo do Stephen King, quer ler outras coisas, também eu acho bem interessante, porque sai do terror, sai do sobrenatural e entra numa história extremamente possível, posso dizer, algo que possa acontecer e talvez algo que em certo ponto até pode já ter acontecido nos seus devidos graus, e a gente encontra aqui nesse livro esse amor de fã. Ele é duvidoso, esse amor de fã aqui. E agora, soltando um pouquinho do spoiler para quem não viu ou quer ler ainda, mas quer saber minha opinião, eu acho que o livro, o final, né, as coisas que acontecem, os policiais que invadem ali, né, a briga que acaba tendo, ele acaba sendo muito mais interessante no livro do que no filme. O filme ele corta muito ali o final, não temos os policiais que vão, tanto o policial que vai primeiro quanto o policial que vai segundo, porém no filme acaba tendo então o casal ali de policiais, né, o xerife com a sua esposa, que eles acabam trazendo um humor interessante ao filme e que eu acho que também trouxe uma leveza no filme que é necessário. O filme, a personagem, ela não tem tanta variação quanto no livro. Anne é muito mais pesada, muito mais difícil no livro, uma pessoa muito mais assustadora no livro do que no filme. O filme é um pouco mais leve, mas mesmo assim a atriz, ela soube interpretar, soube trazer essa alteração de humor que
Anne tinha em determinados gatilhos ou coisas que aconteciam, né? Passar essa sensação de psicopatia, né, que Anne tinha, eu acho que ficou muito bom e muito bem feito, principalmente a gente tá falando aqui de um filme de 1990, né? Então tem aí pelo menos 30 anos desse filme saiu baseado nessa obra aqui do Stephen King. Mais uma vez, muito obrigado, Dani, muito obrigado, Van, que me presentearam com este livro aqui de Misery. E para você que quer começar a ler Stephen King, nós temos um clubinho de leitura de Stephen King. Aqui embaixo na descrição tem link para esse grupinho no Telegram. Faça parte. Agora, durante o mês de fevereiro, estaremos lendo o livro Escuridão Total Sem Estrelas, que está aparecendo aqui. Este livro nós iremos ler, tem a programação certinha, tá tudo lá no nosso grupo do Telegram. Então convido você a fazer parte dele também, participar das nossas discussões, saber o cronograma onde nós teremos os nossos encontrinhos. E assim como em Misery, também no livro Escuridão Total Sem Estrelas, nós iremos assistir um filme que é baseado em um dos contos desse livro aqui. Lá no final da nossa leitura tem um encontrinho marcado pra gente assistir o filme junto. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado a todos os membros do canal. Desejo a vocês uma ótima semana, um forte beijão. Nos vemos em breve. Até mais.